Senhoras e senhores, boa noite. Dentro da jornada jurídica, em comemoração do mês do advogado, temos a honra de anunciar a palestra O Novo Procedimento do Júri, que será ministrado pelo deputado Fernando Capês. Assim, para compor a mesa, convidamos o Dr. Rui Augusto Martins, conselheiro seccional, e o ilustre palestrante de hoje, o deputado estadual Fernando Capês, que é procurador de justiça licenciado, mestre e doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo e presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo. Com a palavra, Dr. Rui Augusto Martins. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Vocês que estão aqui embaixo e vocês que estão aí no Salão dos Conselheiros, a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, nosso presidente, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos, eu, na condição de conselheiro estadual desta casa, ex-presidente da subseção de Santana, nos sentimos muito honrados por poder participar e dividir com vocês esta noite, da qual nós temos o ilustre palestrante, o Dr. Fernando Capês. Dentro do espírito da jornada jurídica, em comemorações à implantação dos cursos jurídicos, que foram criados, ou que foi criado, melhor dizendo, no dia 11 de agosto de 1827. É um prazer para esta casa, é um mote de honra para o nosso presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, trazer conferencista do SCOL do Dr. Fernando Capês, para que, com os seus conhecimentos, nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos, porque, uma vez adquirido, esse patrimônio cultural ficará permanentemente de nossa posse. Portanto, em meu nome pessoal, em nome do Conselho, da qual eu sou um dos seus representantes, em nome do nosso presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, Dr. Humberto Durso, nós agradecemos a sua presença, Dr. Capês. Nos sentimos mais uma vez honrados por esta nova passagem pelo senhor, por esta casa, e a casa é do senhor, o senhor se sinta à vontade, porque todos nós estamos ávidos a ouvi-lo. Muito obrigado. Muito boa noite, minhas colegas, meus colegas, que estão aqui presentes, que estão também nos vendo. Aonde nós estamos também? No Salão dos Conselheiros. No Salão dos Conselheiros. Boa noite para vocês que estão aí também. Uma satisfação. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao meu querido colega e meu amigo, grande advogado, líder de classe, Dr. Rui, que seja portador dos meus mais efusivos encômios e cumprimentos, ao Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB, Seção São Paulo, e agradecer essa parceria que tem sido feita com a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui eu realmente me sinto em casa, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Nesse meu primeiro mandato, eu fui eleito para o primeiro biênio do meu mandato, por unanimidade, para exercer o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E, vencido esse primeiro biênio, esse mandato, tive a felicidade de ser reeleito. Me surpreendeu, porque foi um fato até então inédito, ser reeleito na mesma legislatura para o cargo de presidente desta Comissão de Constituição e Justiça. Nessa condição, eu gostaria de convidar a todos vocês, como meus convidados especiais, para assistirem às sessões da Comissão de Constituição e Justiça, que se realizam todas as quartas-feiras,
no plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa de São Paulo, às 14h30. Nós conseguimos o que era um sonho, implementar um profissionalismo técnico na gestão desta Comissão de Constituição e Justiça. Não importa o partido que apresenta o projeto, não importa o deputado, não importa se é governo, não importa quem quer que seja que apresente um projeto. Ele é analisado e debatido pelos 9 membros da comissão, exclusivamente sob o prisma técnico. Ou está de acordo com a Constituição, ou não está de acordo. Então, projetos que impliquem aumento de despesa, projetos que mexam com carreiras jurídicas, projetos que sejam de iniciativa do Executivo, ou projetos de competência legislativa federal, não passam na CCJ. E é interessante para vocês, advogados, acompanhar os debates, que são debates interessantes, ricos, e vocês estão realmente convidados, como convidados ilustres e especiais. Em segundo lugar, eu quero agradecer à OAB São Paulo, na pessoa do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, porque um outro sonho nosso da comissão era a apresentação do Código Estadual de Procedimentos. Como vocês sabem, o Poder Legislativo Estadual não pode legislar sobre processo penal, nem sobre processo civil. Isso é competência privativa da União, direito civil, processo penal, processo civil, direito penal. Mas nós podemos legislar aqui sobre procedimento. Por incrível que pareça, mais de 80% do tempo que um processo leva para ser julgado, ele leva fora das mãos do juiz. E um procedimento que é moroso, o que está fora dos autos, não o processo, a tramitação processual, o procedimento para se chegar, por exemplo, como é que se faz o despacho do CITES e inúmeras outras questões. Pois bem, a Ordem dos Advogados do Brasil constituiu uma comissão e esta comissão apresentou à Comissão de Constituição e Justiça o anteprojeto do Código Estadual de Procedimentos. Está sendo agora analisado por uma comissão mista de juristas, posteriormente será encaminhado aos diversos órgãos, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria do Estado, a fim de que posteriormente possa se transformar num projeto de lei e, quiçá, acelerar a tramitação dos processos, principalmente na área civil, que aí sugam o tempo e destroem muitas vezes o direito de uma parte. Quando vem a prestação jurisdicional, a parte já não tem nem mais interesse naquela questão. Então, realmente, foi um trabalho muito importante. E uma última parceria fundamental foi quando encaminharam à Assembleia um projeto declarando extinta a carteira de previdência da OAB. E aqueles que haviam feito os seus recolhimentos durante anos, simplesmente deveriam procurar os seus direitos na justiça. Nós, imediatamente, juntamente com nossos colegas, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Barros Munhoz, teve uma atuação muito importante. O nosso partido opositor, o PT, também colaborou, porque precisava ter a atuação, o aval da Previdência, da Previdência Social, do Ministério da Previdência, no âmbito de Brasília, e nós conseguimos obstar e reabrir a discussão. E aí, com o apoio da OAB, da Associação dos Advogados, do Instituto dos Advogados, conseguimos elaborar uma redação que, se não foi a ideal, pelo menos transformou uma carteira de extinta, pelo menos em extinção, gerenciando aqueles que haviam até então feito seu recolhimento. Então, aqui eu me sinto mesmo em casa. Talvez por isso é que eu seja membro da subcomissão de assuntos legislativos da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Portanto, pertenço à OAB também. Deputado, me permita, eu gostaria de convidar também, para fazer parte da mesa junto conosco, o nosso conselheiro estadual por Sorocaba, o doutor Américo de Carvalho Filho. Por favor, doutor Américo. Doutor Américo também é um operoso conselheiro, foi várias vezes presidente da subseção de Sorocaba, e, portanto, todos vocês, um dia, se passarem por Sorocaba, não esqueçam desse nome. Américo de Carvalho Filho é dono da cidade. Pode procurá-lo lá, que ele vai resolver todos os problemas de vocês. Eu quero agradecer o convite do Dr. Rui de vir aqui à frente, apenas para dar um abraço ao meu amigo Capês, que já esteve em Sorocaba fazendo uma
brilhante palestra, e vocês vão comprovar o que eu estou dizendo, mas é que eu estou de saída para Sorocaba e eu não posso ficar mais aqui. Então eu agradeço e desejo a vocês que aprendam muito com esse homem. Tá bom, valeu. Muito bem. Vamos lá, então. O novo procedimento do júri. O novo procedimento do júri, traduzido pela Lei 11.689, de 9 de junho do ano passado, 11.689, de 9 de junho de 2008, trouxe uma série de inovações que, a meu ver, ajustaram o procedimento às necessidades impostas pela nova ordem constitucional, a Constituição Democrática de 5 de outubro de 1988. Não é demais relembrar que o atual Código de Processo Penal, mesmo remendado, mas ainda em vigor, foi elaborado pelas mãos unilaterais de um ministro da Justiça, com o Congresso Nacional fechado, em plena ditadura, sob a égide da Constituição Polaca de 1937. Um código de processo penal assistemático, confuso, e que se traduzia muitas vezes em algumas injustiças, porque talvez tenha sido feito sem a participação global de toda a sociedade e sem a discussão no poder legislativo. Veio a nova ordem constitucional e persistia o procedimento à luz da Constituição de 37, razão pela qual havia premência em se proceder a esta atualização. Portanto, dou boas novas a este procedimento, em homenagem ao próprio exercício do direito de defesa. E se alguma lição há de ficar aqui, se é que estou autorizado a fazê-la, é de que o advogado e a OAB devem ser defensores intransigentes de suas prerrogativas. Nós estamos para apresentar um projeto, está aqui na OAB em discussão, transformando em infração funcional a violação de agente público às prerrogativas do advogado. Por quê? Porque estas prerrogativas não são estabelecidas no interesse do profissional isoladamente, mas da relevância pública da função que o advogado presta. Quando um advogado atua, isso vai ficar bem claro aqui quando analisarmos o procedimento, ele defende muito mais do que aquela pessoa que está sendo acusada. Quando um advogado atua, ele não defende o acusado, ele defende algo mais do que isso. O advogado, ao atuar, defende sempre um princípio. O princípio de que todos nós somente poderemos ser privados de nossa liberdade, aviltados em nosso patrimônio, mediante estrita obediência aos princípios constitucionais e processuais derivados do Estado democrático de direito. Sem o advogado, haveria a tese acusatória sem antítese. E havendo tese sem antítese, não se pode chegar à síntese de uma justiça equilibrada. Quando se estabelece o tripé da justiça, acusação, defesa, Estado, juiz, o que se pressupõe é que esse tripé esteja com os três pés em igualdade para que ele não se desequilibre. E quem faz isso é o advogado zelando pelas prerrogativas legais que lhe são estabelecidas. Sem o advogado, o Estado talvez se transformasse num leviatã acusatório. E daí a grande importância de se homenagear o direito de defesa. Houve uma época na história da humanidade em que as pessoas eram julgadas e condenadas por influências místicas, supersticiosas, de um pajé da tribo, que aplicava uma punição muito mais por medo
de que as safras vindouras viessem a ser castigadas pela ira dos deuses do que por uma preocupação em esclarecer a justiça. Houve um tempo em que se julgava uma pessoa culpada ou inocente a partir de provas irracionais, como obrigar o acusado a caminhar sobre brasa ardente. Eram as chamadas as ordálias, que foram abolidas pelo Concílio de Latrão só em 1215. Até lá se julgava assim, sem uma prova científica, sem a exigência de um contraditório. Por óbvio que, havendo contraditório, já existe a possibilidade do erro. Imaginem sem a presença de um advogado, de uma defesa técnica e da liberdade para o exercício da autodefesa. E é com essas premissas que começo com o artigo 5º, inciso 38, a linha A do texto constitucional, quando estabelece, em primeiro lugar, que o princípio constitucional básico que rege a instituição do júri é a plenitude do direito de defesa. E eu chamo a atenção para esses dois detalhes. O primeiro, a instituição do júri se encontra capitulada entre os direitos e garantias individuais. Somando-se esta localização geográfica da instituição do júri, dentre os direitos e garantias individuais, e o primeiro princípio que rege o júri, nós podemos extrair duas conclusões. Primeira, a instituição do júri é um direito individual do acusado de ser julgado por seus pares e por um espectro de defesa mais amplo do que perante o juízo monocrático. Então, em primeiro lugar, a instituição do júri é um direito individual de todo acusado pela prática dos crimes de sua competência. Sendo assim, trata-se de uma cláusula pétrea. O poder constituinte derivado não poderá suprimir a instituição do júri. Perante esta ordem constitucional, nem mesmo por meio de emenda constitucional será possível suprimir-se a instituição do júri e retirar do acusado o direito de exercitar a sua defesa perante o mesmo. Cláusula pétrea. Só uma nova Constituição, só um novo poder constituinte originário poderia suprimir a instituição do júri. Lembrando que foi sob a égide da Constituição Polaca de 37, a única que silenciou sobre a instituição do júri, que ocorreu o mais famoso caso de erro judiciário, que foi o caso dos irmãos Naves. Na época em que ocorreu o julgamento dos acusados, os irmãos Naves, da prática de um homicídio, o júri não estava previsto na Constituição. Por conseguinte, a legislação infraconstitucional não assegurou a soberania dos veredictos como princípio. Sabe o que aconteceu? O Tribunal do Júri de Minas Gerais absolveu os irmãos Naves da acusação de homicídio. Houve apelação da acusação. E o Tribunal de Justiça anulou o julgamento, mandando a novo júri. E o Tribunal do Júri de Minas Gerais novamente absolveu os irmãos Naves, que acabaram sendo condenados pelo Tribunal de Justiça técnico num segundo recurso de apelação. Anos mais tarde, a tal vítima do homicídio aparece andando pela cidade de Araguari. Muito bem, o júri não poderá ser extinto da nossa ordem constitucional, nem mesmo por emenda constitucional. Trata-se de cláusula pétrea. Segundo, ao prever o princípio da plenitude de defesa, a Constituição afirmou o seguinte: para os acusados em geral, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. A amplitude de defesa é um dogma constitucional para todo acusado. Agora, para o acusado perante o tribunal do júri, não é a amplitude de defesa, é a plenitude de defesa. E defesa plena é mais do que defesa ampla.
O adjetivo pleno indica um espectro muito maior do que o adjetivo amplo. E por que no júri vigora a plenitude de defesa e não somente a amplitude de defesa? Em primeiro lugar, porque vigora a possibilidade de que a defesa se paute não exclusivamente em argumentos de natureza técnica. Como os jurados decidem de acordo com a sua íntima convicção, a sua íntima convicção significa a dispensabilidade de motivar o seu voto, a sua decisão. A defesa poderá se pautar não exclusivamente na análise da prova. Argumentos de natureza de política criminal, social, emocional, podem e devem ser admitidos no tribunal do júri, porque estão de acordo com o princípio da plenitude de defesa. Quantas vezes não aplaudi no íntimo grandes tribunos do júri, que enobrecem a nossa OAB, com os quais tive o privilégio e a honra de me defrontar, quando ampliavam o espectro da defesa, para fugir da análise exclusivamente pautada na prova. Jurados, este crime ocorreu há mais de 10 anos, e somente agora este réu vem ser levado, trazido às barras da justiça. O réu que praticou esse crime, horrendo, segundo sustenta a acusação, não é mais o réu que está sentado aqui para ser submetido hoje a julgamento. É outro réu, aquele, um jovem ainda imaturo, excluído, sem oportunidades da sociedade. Esse, um homem maduro, que já se casou, é chefe de família e garante o mastigo de seus descendentes. Que utilidade haverá em arrancar esse homem que está trabalhando, veja a carteira de trabalho, e colocá-lo numa cela superlotado para virar mulher de bandido? Quem há de assegurar o sustento desta família? Eu indago, socialmente é útil atribuir a ele uma culpa que é da justiça, que levou 10 anos para julgá-lo? E assim foi com um grande amigo meu, um advogado chamado Milton Bonelli, que até hoje trabalha nos júris. Fizemos um júri uma vez, já no final da tréplica. Observo ingressar na sala do júri uma mulher grávida, já com gravidez adiantada, bem embuchada, segurando em uma de suas mãos um pequenino, na outra um rebento que dormia apoiando sua cabecinha no seu plexo, e da boquinha de seu labiozinho discorria um filete de saliva em direção ao centro dos seios maternos avantajados. Ele então, aquela mulher se senta na primeira fileira, e eu vejo o advogado dizer: está bem, senhores jurados, está bem. Eu concordo com o doutor Fernando Capês e peço que os senhores condenem este réu. O juiz assustou. Campainha, vou declarar o réu indefeso. Eu tenho que zelar pela plenitude do exercício de defesa. Ele vira, o réu está indefeso. Eu falei, um momento, vamos aguardar. O doutor Bonelli é experiente, sabe o que faz. Não dá tempo ao tempo. Estou gostando dessa linha de raciocínio. Ele vira e fala, está bem, condenem o réu. Condenem sim. Mas depois levem essa mulher, o filho dela que vai nascer e as 2 crianças para a casa dos senhores, porque eles perderão aquele que os sustenta. Muito obrigado, nada mais tenho a dizer. Foi lá e sentou. E está aquele impacto. Muito bem. Isto é perfeitamente válido numa instituição que consagra como dogma constitucional o exercício da plenitude do direito de defesa. Mas a plenitude do direito de defesa não se exercita tão somente pela plenitude do exercício da defesa técnica. O juiz presidente, nos termos do artigo 497, inciso 5º do Código de Processo Penal, tem o dever constitucional, a missão constitucional
de zelar e observar pelo exercício desta plenitude de defesa. Equivocam-se os magistrados que declaram indefesa à sociedade quando o Ministério Público pede a acusação e dissolvem o conselho de sentença. O promotor não está fazendo uma acusação muito forte, eu vou dissolver o conselho de sentença e declarar a sociedade indefesa. Isso não existe. Ele não pode exercitar atividade correicional sobre a liberdade de convicção do Ministério Público. O que a Constituição diz é que vigora o princípio da plenitude de defesa. Ele tem que fiscalizar não o exercício da advocacia, mas o direito de defesa do acusado, que é sagrado. E por isso é exercido por profissional habilitado, regularmente inscrito na OAB. Este direito de defesa que é fiscalizado. E cabe ao juiz, sim, nos termos do 497, do 5º, declarar indefeso. Eu tinha um grande amigo, está vivo até hoje, advogado, não vou declinar o nome, foi um fato chato que aconteceu, mas fazia júri todo dia. Eu falei para ele, não faz todo dia, você não aguenta, mas é minha paixão, eu quero todo dia sem parar. Ninguém aguenta. O que aconteceu? Não dá para você preparar júri toda hora. Tinha um momento que ele preparava o júri enquanto a acusação estava falando. Dito e feito. Chegou o dia que aconteceu, tinha que ser comigo. Ele está falando, e tal, e grita, e vai daqui, papapá. O promotor está usando antecedentes. Aliás, essa é uma técnica boa na defesa. Ele está dando vitamina A para a prova. É a de antecedentes. A prova está fraca, está usando os antecedentes. Vitamina A. E batendo, falando e tal. De repente, o juiz. Doutor defensor, não lhe dou a parte! Pensou que era eu. O juiz, não estou aparteando. Eu estou suspendendo a sua fala momentaneamente. Pois não! Espero que isso nunca aconteça com os senhores e não acontecerá. Preparem bem o júri. O senhor não se encontra numa tarde das mais felizes. Já vi outras atuações do senhor, mas infelizmente sou obrigado a lhe dizer que o senhor não estudou para fazer esse júri, o senhor não estudou a prova dos autos, o seu raciocínio não tem lógica e a sua atuação desastrosa está comprometendo o direito constitucional de defesa do acusado. Indelicado o juiz? Não acho. Ele está cumprindo a função dele, está lá para exercer essa função. Eu não concordo com Vossa Excelência, mas eu não estou consultando o senhor. Declaro dissolvido o conselho de sentença, o réu indefeso, e desejar designo nova data, podendo o acusado comparecer com outro advogado de sua preferência, ficando desejar nomeado como defensor dativo, fulano de tal, para o caso do acusado comparecer sem defensor constituído. Está encerrada a sessão, levanta e vai embora. Plenitude do direito de defesa técnica. Tem que se zelar por isso. Mas a plenitude de defesa, assim como a ampla defesa, não se restringem à plenitude do exercício da defesa técnica, mas também à plenitude do exercício da autodefesa. Eu já escrevia no nosso curso de processo penal, aliás, acho que está passando uma lista aqui, que é para concorrer a um sorteio do livro, mas principalmente para vocês, o curso de processo penal, nós vamos sortear com base numa lista, mas se você colocar o seu e-mail, você que está aí no salão, também tem que passar uma lista lá, o pessoal tem que correr para lá, porque eu quero te mandar artigos jurídicos. Já escrevi mais de 20 artigos jurídicos esse ano sobre mudanças na legislação. Se você colocar o seu e-mail, eu tenho condições de te mandar esses artigos. Eu já mando os 20 que concorrem do sorteio do livro. No final eu vou deixar o meu e-mail para vocês, tá certo? Mas olha só. Autodefesa. O que é autodefesa? Autodefesa é a defesa exercitada pelo próprio acusado, por ocasião do seu interrogatório. Eu sempre escrevi e sempre defendi, antes e depois dessa lei, que o interrogatório é muito mais meio de defesa que meio de prova. Mas que meio de prova? É o momento pelo qual ele vai falar o que bem entender. Por isso que ele não tem o dever de dizer a verdade. Ele está ali exercitando a sua defesa, ele vai dizer o que melhor lhe aprouver. É um sagrado direito constitucional. Ele não é interrogado sob juramento, sob compromisso, sob nada.
Aquele é o seu momento pessoal de exercitar a sua defesa, e a defesa tem que ser plena. Muito bem. Agora mudou a forma de quesitação. Mas na forma anterior de quesitação, olha o que podia acontecer. Vem o acusado, interrogado perante o júri e diz, às vezes, se vocês forem no começo, às vezes, são nomeados defensores dativos, não dá para escolher quem vocês vão defender. E não se impressionem pela gravidade do crime, o crime é escabroso. Ele tem o direito de ser condenado de acordo com as regras. Vocês estão zelando pela defesa do sistema. Quer dizer, quando o crime é mais grave, então a pessoa pode ser condenada com menos provas? Mas será que alguém não pode ser inocente de uma acusação mais grave? Por que precisa de mais provas ou menos provas de acordo com a gravidade do crime? Vocês zelam pelo direito a que todos nós sejamos condenados somente com provas robustas, sobre as quais paire a certeza e não a dúvida. Fazendo assim, vocês estão garantindo que milhares e milhares de futuros envolvidos no nosso sistema criminal recebam o mesmo direito de serem acusados com base em provas racionais e bem demonstradas. Muito bem, aí vocês vão fazer a defesa de um acusado. Mas já é um cadeiro de longa data, pessoa já portadora de gravíssimos antecedentes, condenações, e às vezes o réu acaba se profissionalizando. E ele tem condição de fazer uma defesa até melhor do que um advogado iniciante. Eu iniciei minha carreira no 4º Tribunal do Júri, Penha de França. Conhece? Então, tinha aquela fama de câmara de gás há 20 anos atrás, mas é fama injusta, né, Rui? Lembra? Muito bem. E aí o que aconteceu? O réu chegou, o juiz falou, muito bem, o que o senhor tem a dizer a respeito da acusação? Ele parou, excelência, vou negar os fatos. O juiz, como assim? Minha tese é negativa de autoria. Não é isso, interrogatório não é para isso, é para ele falar a versão dele. Mas como negativa de autoria? O senhor confessou o crime perante outro juiz, o senhor vai insistir nessa tese? Desculpe, excelência, me equivoquei, esse era outro processo. Então, nesse aqui, eu vou de legítima. E aí começou. Bem, o que aconteceu, né? O senhor vai de legítima. Então, seguinte. A vítima veio com a arma de fogo na minha direção, eu me atraquei com ela, e infelizmente houve um disparo feito pela própria vítima, eu virei o cano do revólver e atingiu o osso external dela, produzindo uma lesão cavitária, houve hemorragia interna aguda e traumática, seguida de parada cardiorrespiratória, e choque hipovolêmico e morte. Muito bem, perfeito, legítima defesa. O promotor, ali ao lado, começa a sentir aquela sensação sublime de realização. Então vai vendo, a vítima tem 12 perfurações nas costas, 12 disparos de arma de fogo feitos à distância, com características de tiro à distância. Ou seja, nada tem a ver com a tese da legítima defesa. O laudo do exame necroscópico destrói a tese apresentada pelo acusado. Vem o advogado de defesa. Jurados, eu estou aqui semanalmente exercendo o mistério de garantir o sagrado direito de defesa. Eu vivo da minha credibilidade. Eu não posso retornar à semana seguinte e falar com os senhores e olhar na cara de outros jurados ou mesmo dos senhores se eu não tiver credibilidade. O acusado, sim, desesperado, leigo, diante da possibilidade de receber uma condenação por um homicídio qualificado que vai levá-lo ao cárcere de 12 a 30 anos. O acusado, sim, premido por esta pressão, pode ser guindado eventualmente a mentir. Mas eu, advogado, posso recusar uma causa se aquilo afrontar a minha consciência. E eu não posso mentir a mim mesmo. Por esta razão, eu não vou pedir a absolvição deste acusado. Quando o juiz presidente formular o quesito, o acusado, o jurado absolve o acusado, respondam não, porque ele merece uma condenação.
Ele não precisa dos favores de uma absolvição imerecida, que hoje ele pretende, ao tentar iludir os senhores com uma tese sobre algo que não aconteceu. O que ele necessita de uma condenação justa para que possa ir ao cárcere, mas enfrentar a sociedade de cabeça erguida por ter quitado e ajustado suas contas. Esse homem não merece ser absolvido. Não é justo, porque ele não agiu em legítima defesa e bem demonstrou o Ministério Público ao explorar o laudo de exame necroscópico. Não posso eu afrontar a realidade. Justa não é a absolvição. Mas justa também não é a condenação exagerada que o Ministério Público quer lhe impingir. Aproveitando-se de que o acusado foi extremamente infeliz em seu interrogatório, ao alegar a legítima defesa que não existiu, o promotor ladinamente quer pedir um homicídio duplamente qualificado, quando o caso não é de condenação por 12 a 30 anos. Jurados já ensinavam os romanos, o ideal é que um dos remos toque a areia, enquanto o outro roce as ondas do mar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Em médios virtus, a virtude está no meio, no centro. Jurados, esse é um caso típico de homicídio privilegiado. O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido. Tal era o seu descontrole, tal era o seu desespero, tal era a sua situação de cegueira momentânea, de privação total dos sentidos pela emoção, que ele continuava a efetuar os disparos de arma de fogo, mesmo contra aquele cadáver que já jazia sem vida. Daí a justificativa de tantos disparos, os 12 que foram efetuados. Jurado, peço, portanto, a condenação por homicídio privilegiado, que vai lhe dar ao réu uma pena de 4 anos, que ele poderá cumprir em regime aberto. Muito obrigado, Valesenda. Chega o momento da quesitação. E na sala secreta, o juiz-presidente diz: jurados, vamos lá ao nosso quarto quesito. O jurado absolve o acusado? Resposta: não. O advogado diz que não, o promotor diz que não. Vamos superar esse quesito. Para que perdermos tempo com isso? O júri está nulo. Porque o acusado, diante do princípio da plenitude de defesa, tem o direito constitucional a que a sua tese pessoal, descortinada por ocasião da autodefesa formulada no interrogatório, seja submetida ao veredicto dos senhores jurados. Portanto, não é só a tese da defesa técnica, patrocinada por profissional habilitado regularmente inscrito na OAB, que vale. É também a autodefesa formulada pelo próprio acusado por ocasião do interrogatório. E esse, portanto, é um primeiro aspecto do princípio constitucional da plenitude do direito de defesa. Finalmente, toda e qualquer interpretação duvidosa no júri há de ser feita favoravelmente à defesa, em atenção sempre a este sagrado princípio. O princípio da plenitude de defesa, que pode ser incômodo para quem está exercendo o munus acusatório, mas é extremamente salutar, porque se há algo que não podemos dizer, é que jamais seremos um dia acusados da prática de um crime dessa natureza, da competência do júri. Pode uma tragédia como essa se abater a qualquer pessoa, já que desde as eras mais primevas, no dizer do professor Nelson Hungria, já se extravasava a sanha homicida por meio da voluntas celeris. Vamos prosseguir. O segundo princípio que chama a atenção é o princípio da soberania dos veredictos, ao qual já me referi. E o princípio da soberania dos veredictos diz que a decisão dos jurados é imutável no seu conteúdo. E eu pergunto aos senhores se esse princípio é absoluto. Como ensina o professor Canotilho, não há que se falar em direitos absolutos na órbita esfera constitucional.
O que existe é um todo harmônico em que os princípios e direitos devem se harmonizar, formando um todo compacto que é um sistema. Nenhum direito pode se arvorar de caráter absoluto de maneira a excluir a existência de outro. Então imaginemos a seguinte situação. Os jurados condenam o acusado. Cabe apelação. O Tribunal de Justiça pode não modificar a decisão. O Tribunal de Justiça não pode absolver. O máximo que o Tribunal de Justiça pode fazer é anular a condenação e mandar realizar novo júri. E mesmo assim, se aquela condenação for manifestamente contrária à prova dos autos. Manifestamente é um advérbio de intensidade que significa totalmente. Somente se a decisão se revelar um absurdo, é que o tribunal poderá, no máximo, anular o júri e mandar fazer novo. No segundo júri, qualquer que seja a decisão, nova condenação ou absolvição, não cabe nova apelação pelo mérito. Só uma vez. No segundo, mudou a decisão, não cabe nova apelação pelo mérito. Manteve a condenação, não cabe nova apelação pelo mérito. Uma vez só. Mesmo assim, só para anular o júri. E mesmo assim, só se a decisão for totalmente contrária à prova dos autos. Muito bem. A condenação, no meu exemplo, é totalmente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Justiça anula. Chega até a criticar o promotor. E manda fazer novo júri. Vem então o segundo júri. O último. Contra este não cabe mais apelação pelo mérito. E lá vem o promotor. Jurados, eu estou aqui perante os senhores 3 vezes por semana. Eu dependo da minha credibilidade. E vejo que o Tribunal de Justiça anulou a condenação dos seus colegas do júri. E vejo, pela ata de julgamento, que o julgamento do Tribunal de Justiça levou 25 minutos para anular este julgamento. Que nós levamos 15 horas para decidir, no qual nós esmiuçamos o debate, prova a prova, página por página, e no qual houve a condenação por colegas dos senhores, que moram nesta região, que andam de metrô, de ônibus, a pé, e sentem na carne os efeitos malévolos da violência do cotidiano. Estes decidiram de modo absurdo? Ou o tribunal que julga esta causa em 20 minutos? Peço aos senhores que prestigiem a decisão dos seus colegas e mantenham a justa condenação do júri. 7-0, condena novamente. Mas a condenação é injusta. E não cabe nova apelação pelo mérito. E ele está condenado. E a soberania dos veredictos é um dogma, sem o qual não subsiste a instituição do júri. A soberania dos veredictos só foi suprimida pela Constituição Polaca autoritária de 37. Num período em que as pessoas eram torturadas, em que os direitos eram vilipendiados. Esta é a soberania dos veredictos e esta é a regra do jogo. Não. Não. A instituição do júri é um direito individual do acusado. Está no capítulo dos direitos individuais e é cláusula pétrea. E é regida pelo princípio da plenitude do direito de defesa. A soberania serve para resguardar o direito de defesa e não como um escudo a perpetuar condenações injustas. Por esta razão, não cabe mais apelação, mas cabe a ação rescisória contra aquela condenação transitada em julgado. A ação rescisória, que no processo penal tem o nome de revisão criminal. E na revisão criminal, o Tribunal de Justiça poderá emitir o juízo rescindente e o rescisório, ou seja, absolver o acusado. A soberania dos veredictos, nem ela resiste à plenitude do direito de defesa. Nem ela pode permitir que uma pessoa fique no cárcere com uma condenação manifestamente injusta e equivocada. O contrário não existe. Se for mantida a condenação, nada mais pode ser feito. Não cabe revisão criminal a favor da sociedade
E o princípio da plenitude da acusação não existe nem nos processos comuns, muito menos no júri. O terceiro princípio é o sigilo nas votações. Para se garantir o sigilo nas votações, vigora o princípio da incomunicabilidade entre os jurados. O jurado não pode comunicar ao outro aquilo que está pensando. E o jurado, muito menos, pode comunicar externamente aquilo que está pensando. Portanto, quando o jurado formula uma pergunta ao acusado, ou alguma testemunha, é preciso tomar cuidado. Se a pergunta for indutiva, pode estar nulo o julgamento. Os jurados podem conversar, mas jamais sobre o julgamento da causa. De maneira que, novamente, com o Dr. Milton Bonelli, um caso em que o rapaz, fazia muito tempo que o caso tinha sido realizado, o crime, e ele comenta assim, no intervalo do lanche, a justiça é morosa, não? Quando ele faz esse comentário para uma jurada, que estava ali começando, era seu primeiro júri, a oficial de justiça vira e parte em direção, até que ela fala, a jurada, é difícil julgar alguém depois de tanto tempo. Ela olha para o lado e se depara comigo. Eu ouvi. Estava dissolvido o conselho de sentença por quebra da incomunicabilidade e comprometendo o sigilo nas votações. Agora eu pergunto, qual é a hipótese em que existe quebra do sigilo nas votações? Quando a decisão é unânime. São 7 votos, os jurados votam, não vamos ver daqui a pouco, são 7 jurados que votam, um sem conversar com o outro. Dá 7-0. 7-0, você sabe como é que eles votaram? Eu sustento que, neste caso, para evitar a violação ao princípio do sigilo nas votações, quando vem o 4º voto idêntico, deve ser automaticamente interrompida a votação daquele quesito. Se é 7, vem 4 votos iguais, o que pior pode acontecer, dependendo do ângulo, é ficar 4-3. São 7 votos. Então, veio o 4º e decisivo voto, deve-se interromper a votação. Para que prosseguir-se até a última? Isso pode influenciar a votação dos quesitos subsequentes e compromete o princípio do sigilo das votações. Muito bem. A sala secreta está de acordo com o princípio do sigilo nas votações. Eu me lembro que o nosso grande processualista, saudoso professor James Tubeischlack, monografista do júri, sustentava a inconstitucionalidade da sala secreta diante do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que consagrava a publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário. Não era a nossa tese e o Supremo Tribunal Federal acabou prevalecendo o entendimento de que não, se ajusta ao sigilo das votações e tem que ter a sala secreta. Que pode ser uma sala ou pode ser o próprio local da sessão, desde que esvaziado pelas pessoas presentes. E o 4º e último princípio é a competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos, claro, intencionais, o homicídio doloso, a tentativa de homicídio, o auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio, crime que só se perfaz se houver efetivamente o suicídio ou lesão corporal grave na vítima, o aborto doloso, autoaborto praticado por terceiro, e o infanticídio. São os crimes de competência, mas a legislação infraconstitucional pode ampliar. Hoje são só esses, os crimes dolosos contra a vida. Então, por exemplo, um sujeito discute com uma gestante dentro de um coletivo. E após a discussão, lhe dá uma violenta testada no nariz, quebrando-lhe o órgão respiratório. E a grávida, em consequência, sofre abortamento. Não é caso de júri, é lesão corporal gravíssima. Lesão corporal da qual decorre abortamento. Agora, após a discussão, ele desfere uma violenta joelhada na barriga da vítima. Aí sim, abortamento doloso. E aí vai a júri, tá certo? Então, depende de como se configura esta infração. Muito bem. Uma rápida pincelada no procedimento, até porque fui orientado aqui a não passar de 1 hora dessa nossa conversa. Vou passar 20 minutos, pode ser? 20. Muito bem, senão também... Como é que está o procedimento hoje? Bom, oferecida a denúncia, 15 dias, indiciado solto, 5 dias, indiciado preso. Oferecida a denúncia,
pela prática de crime doloso contra a vida e conexos, poderão ser arroladas até 8 testemunhas. Muito bem. Então, o Ministério Público ou o querelante apresenta a denúncia arrolando até 8 testemunhas. Em seguida, o juiz determina a citação, a não ser que a denúncia seja manifestamente inepta, caso em que será rejeitada liminarmente. Mas não sendo o caso, o juiz determina a citação do acusado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias. Interessante e importante novidade. Antes desta inovação, o que vinha logo após a citação? Interrogatório. Mas que raio de autodefesa é esta? Em que a acusação escrita por meio da denúncia, o acusado é citado e interrogado. Ele vai apresentar a sua autodefesa com base em quê? Se ele nem conhece as provas produzidas em juízo? Inversão total. Primeiro se defende para depois se acusar? Inconstitucional. E passou durante anos e anos. Hoje não. Citado, em 10 dias tem que apresentar a defesa por escrita. Essa defesa, ninguém chama assim, mas podem chamar. É uma verdadeira contestação. Você tem que queimar todos os argumentos ali. Se tiver exceções, apresente-as em apartado. Use toda a sua energia neste momento. Portanto, é uma peça densa. Nada tem a ver com a antiga defesa prévia, que era uma mera oportunidade para a defesa arrolar testemunhas. Defesa prévia, o que era? Arrolam testemunhas. Tinha advogado que encostava o umbigo no balcão e fazia, ou o queixo, dependendo da altura, e fazia ali mesmo, arrolando as suas testemunhas. Agora não, é uma peça, tanto que, se o acusado não tiver defensor constituído, terá que ser nomeado um. Essa peça é imprescindível, sob pena de violação ao princípio da plenitude de defesa e nulidade absoluta. Muito bem. Apresentada esta defesa, por ocasião da defesa, deverão ser arroladas também até 8 testemunhas. Se vocês foram nomeados defensores dativos, não conhecerem o réu, arrolem as mesmas testemunhas que a acusação arrolou. Depois fica mais fácil, depois de conversar com o réu, tentar substituí-las. Agora, se você perde a oportunidade de arrolar a testemunha, aí fica complicado, porque você ocorreu a preclusão, é um ônus, não é um dever. Dever é aquilo que se você descumpre, você recebe uma punição. É um ônus, se você não cumpre, você perdeu a oportunidade. Muito bem. Apresentada essa defesa em 10 dias com 8 testemunhas, a acusação é intimada e apresenta a réplica em 5 dias. Apresentada essa réplica em 5 dias, já vai para a fase de instrução, que é a audiência. E essa audiência eu chamo de audiência do faz-tudo. É uma audiência só. Não será adiada, essa é a regra. É audiência que não será adiada por ausência de testemunha, salvo quando imprescindível. Portanto, é exceção o adiamento e não a regra. E só quando for demonstrada e motivada a imprescindibilidade daquela testemunha. Caso contrário, realiza-se a audiência. São ouvidas a vítima, caso, claro, se for tentativa. Então, se ouve a vítima, depois as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, eventualmente os peritos, se for o caso, e só então interroga-se o acusado. Muito bem. O acusado agora será interrogado e vai formular sua autodefesa. Pode mentir, pode falar a verdade, ou, se tiver lido a grande obra de Nicola Framarino dei Malatesta, mesclará verdades nos pontos periféricos com mentiras nos pontos principais, fazendo um interrogatório perfeito e difícil de ser derrubado. Muito bem. Feito o interrogatório, debates orais na audiência. Essa altura o juiz já definiu sua convicção. São debates que, a meu ver, nem deve tomar muito tempo das partes. E aí vem a fase decisória. Na fase decisória, o juiz tem 4 opções. 4. Primeira opção, e a mais comum.
pronúncia. A pronúncia é uma aceitação provisória da acusação. A pronúncia significa o seguinte: olha, existe prova de que o crime ocorreu. Está aqui o laudo de exame necroscópico, eu tenho um cadáver mesmo. Não vou ter um novo caso, irmãos Naves, aqui. Está provada a materialidade do fato. Eu tenho um laudo de exame necroscópico. E há, pelo menos, indícios de autoria. Ao menos indícios de autoria. Significa que nesta fase se analisa apenas e tão somente a probabilidade de que aquela acusação seja pertinente. Não vigora o princípio indúbio pro réu, porque se vigorasse o princípio indúbio pro réu, o juiz teria que fazer uma fundamentação excessiva na pronúncia a fim de demonstrar a certeza do seu convencimento. Isso já estaria antecipando o futuro veredicto dos jurados. É uma decisão de análise meramente perfunctória, superficial da prova, e se o juiz incorrer excessivamente, demasiadamente na análise da prova, a pronúncia é nula, imprestável, por ofensa ao princípio da soberania do júri, que ele está influenciando, e da plenitude de defesa. E tem que ser desentranhada, não pode nem ficar nos autos. Tá claro? Então ele faz uma decisão sumária, a pronúncia. Muito bem. Contra a qual cabe recurso em sentido estrito. Segunda opção. Impronúncia. Na impronúncia, desculpem a expressão, às vezes a gente usa alguma expressão um pouco mais vulgar, mas ela marca mais, e vocês não esquecem. Na impronúncia, é porque a acusação está uma droga. Na impronúncia, a acusação não conseguiu reunir sequer indícios que apontem a probabilidade. Mas também não dá para absolver. Não dá para saber de nada. Fala, isso aqui não é, isso aqui é brincadeira. Então, uma porcaria, eu não vou levar isto a conhecimento do tribunal do júri. Para isso aqui mesmo, rejeito a acusação, investiguem melhor. E me tragam, antes da prescrição, novas provas e ofereçam nova denúncia. Então, a impronúncia é uma rejeição liminar que também não analisa com profundidade a prova dos autos. Da impronúncia, agora cabe apelação. Não cabe mais recurso em sentido estrito. Com isso, não tem juízo de retratação. Impronunciou, aquele processo não volta mais para o juiz voltar atrás. Tá certo? A terceira hipótese é a mais interessante. Absolvição sumária. O juiz pode absolver sumariamente o acusado. É sentença definitiva de absolvição, de mérito. Quando que ocorre a absolvição sumária? Primeiro, quem é soberano? O juiz togado ou o júri? O júri. Portanto, a absolvição sumária só pode ocorrer se houver prova cabal, iniludível, indiscutível, irretorquível, cristalina, ressabida, extreme de dúvidas. Aí o juiz absolve sumariamente. Quando? Primeiro, está provado que o crime não ocorreu. Eu vi aparecer uma tentativa de homicídio. Um promotor grande, amigo meu, já foi até secretário da Segurança Pública. Não vou falar mais. Chega a vítima, ele convicto, entra a vítima da tentativa de homicídio, que não apareceu o processo inteiro. Senta e fala, ó, eu estou até com vergonha de dizer, não teve tiro nenhum, inventei tudo. E responde pelo crime de acusação, autoacusação, de acusação falsa, comunicação falsa, que eu sei que está prescrito. Muito bem, então, senão ele não falava, né? Então, ficou aquela situação de perplexidade. Então, a primeira hipótese lá atrás, absolvição sumária, não tem nem júri. Está provado que não houve o crime, ponto. Segunda hipótese, está provado que o réu não foi o autor. Está provado que não foi ele. Na impronúncia, não há indício sequer para saber se foi ou não foi, está uma porcaria.
Na absolvição sumária não está uma porcaria não, está claro. Não foi ele. Ponto. Absolvição sumária. Sentença definitiva de absolvição. Terceira hipótese. E essa faz coisa julgada material. Terceira hipótese. O fato é atípico. Mas como pode ser fato atípico, Capês? Ora, ausência de dolo ou culpa. O sujeito vai a uma floresta caçar com a sua arma de fogo. E ao caçar, observa uma gazela saltitando alegremente de um lado para outro nas clareiras da mata. Quando ela vai fazer um movimento, ele aponta a sua arma e efetua um único disparo. Duro, certeiro, cruel. Quando se aproxima, não há que se falar numa caça de uma gazela saltitante. Tragicamente, ele acabara de assassinar um bailarino que treinava alegremente na mata. Ele teve intenção de matar? Claro que não, não há dolo. O dolo é consciência e vontade de matar alguém se ele não sabia que era alguém. Não há dolo. Ele teve culpa. Talvez porque o ser humano é bípede, a gazela quadrúpede. Mas neste caso, ele estava fantasiado de gazela para um espetáculo que se apresentaria no municipal logo mais. Então não há nem dolo nem culpa, o fato é atípico. Absolvição sumária, está claro. Terceira hipótese, causa de exclusão. Quarta, obrigado, palestra interativa. Causa de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Se está claro, para que mandar para júri? Está óbvia a legítima defesa, absolve sumariamente. Vai mandar para júri para o promotor ter que pedir absolvição lá e perder um tempão? Está claro. Última hipótese. Causa de exclusão da culpabilidade. Praticou sobre coação moral irresistível. Houve estava ausente a potencial consciência da ilicitude. Está excluída. Muito bem. E aí, a lei sabiamente coloca uma hipótese que não existia, a não ser no nosso curso de processo penal. Nós já apontávamos esta hipótese antes de existir na lei. E agora ela foi acolhida. Não estou dizendo que foi porque nós apontávamos, mas não tinha na lei. E eu dizia o seguinte, espera um pouquinho. Uma das hipóteses de absolvição sumária é a ausência de culpabilidade, concordam? No caso da inimputabilidade por doença mental, se ele é inimputável, ele não tem culpabilidade. Se ele não tem culpabilidade, ele não pode ser declarado culpado. Se ele não pode ser declarado culpado, ele não pode ser condenado. Se ele não pode ser condenado, não pode receber pena. É caso de medida de segurança. Pois bem, aí o juiz, cumprindo o artigo 411 da lei antiga, absolvia sumariamente. Rui, o que é isso? Absolvia sumariamente? Não mandava júri. E determinava a internação no manicômio judiciário. Isto viola frontalmente o princípio da plenitude de defesa. Que absolvição sumária o quê? Eu quero ser pronunciado. Porque eu quero ir a júri, perante os jurados, negar a autoria e ter uma absolvição plena. Eu quero ir perante os jurados e alegar legítima defesa e ter uma absolvição plena. E se nada der certo, e eu for um fracasso no plenário, vai prevalecer a tese da acusação. Aí sim, eu seria absolvido com medida de segurança. Como é que vocês estão me aplicando a medida de segurança agora, antes de ir a júri? Isso violava o princípio da plenitude de defesa.
Ah, mas está na lei. Está na lei, mas não está na Constituição. O que vale mais, a lei ou a Constituição? No século XXI, nós somos governados pelos princípios constitucionais do processo penal e do direito penal. Eu defendo a teoria constitucional do processo penal e a teoria constitucional do direito penal. Muito bem. Agora, se houver inimputabilidade, o juiz pronuncia e manda a júri. A não ser que a absolvição com medida de segurança seja a única tese da defesa. Aí não tem jeito. Aí ele absolve e impõe. Então, quarta e última hipótese, a desclassificação. Não é competência do júri, manda para o juízo monocrático. Muito bem. Pronunciou, já que me faltam apenas 5 minutos, determinados pela presidência, inclusive quando veio uma senhora aqui, passou um bilhetinho para o Rui, só mais 5 minutos. Vejam só então. Foi pronunciado. É o que quod plerunque accidit, o que normalmente acontece. Porque pelo menos indícios tem que ter. Se não tem nada, a denúncia nem seria recebida. Alguma coisa tem. Então, o normal é que se pronuncie. Foi pronunciado. E agora, o que acontece? Esperam-se os 5 dias, o C é partícula passivador, esperam-se os 5 dias são esperados, e aí ocorre a preclusão. A lei ainda fala em trânsito em julgado. Na verdade, é preclusão temporal. Precluída a pronúncia, o que acontece? Antigamente, antes da lei, tinha uma vetusta peça que era o oferecimento do libelo crime acusatório. Até era uma peça gongórica, impressionava os jurados. Você colocava a peça, levantava, por libelo crime acusatório, diz a Justiça Pública nos autos do processo 612/87, que move contra o réu Ivonaldo Marcelo dos Santos, vulgo Vinagre, o seguinte. E aí, esse foi até um caso interessante, que eu falei na tribuna, e o deputado Conte Lopes, eu lembro desse caso. Um soldado da polícia militar estava numa favela, o sujeito julgou que ele invadia a sua área, o seu território, o matou, colocou o cadáver com farda num carrinho de pedreiro e corria pelas ruelas de madrugada imitando o som de uma sirene com a boca. Esta era a simpática figura do Vinagre. E eu, ingenuamente, então, iniciante no Ministério Público, um promotor ainda em começo de carreira, lá no 4º Tribunal do Júri, eu fazia júris às sextas e às segundas. Segunda, quarta e sexta, né? E o mesmo elevador que servia aos advogados, juízes e promotores, servia também aos réus, que poderiam estar com raiva dos advogados por acharem que foram mal defendidos ou com raiva dos promotores por terem sido bem acusados, de qualquer maneira. E ali estávamos, indo até o 7º andar, ele algemado com o policial militar e eu de frente para ele. E acho que mais por ingenuidade, eu acho que mais por timidez. Timidez. Ele me olhando, eu olhando para ele. E aquele clima de elevador, né? Eu me senti tentado a puxar uma prosa. Não é chato, você fica em silêncio indo até lá? Pois é. Fica olhando para baixo. Sabe aquele clima? É psicológico isso. Qualquer psicólogo ou psiquiatra explica esse comportamento. E eu... Sabe quando você não tem o que falar? E aí, Ivonaldo, tá pronto para outra? E ali eu recebi a primeira ameaça. Mas tudo bem. Muito bem. O libelo crime acusatório foi extinto. Agora vai para a acusação, 5 dias arrola até 5 testemunhas, depois vai para a defesa, 5 dias arrola até 5 testemunhas e vai para o júri. Só prazo para rolar testemunha, mais nada. Tá certo? Cuidado quando arrolarem testemunha, tá? Muito cuidado com isso, tem que analisar bem a prova. 5 dias para acusação, depois 5 dias para defesa. O libelo só servia para causar confusão. No meu segundo júri, fazendo com o então advogado Milton Bonelli, ele trabalhava muito na Penha, por isso toda hora a gente estava se encontrando. Meu amigo, grande amigo meu. E ele já tinha, naquela altura, 14 anos de experiência no júri. Eu estava indo para o meu segundo júri, neófito, quase imberbe, inexperiente, ainda com aquela ira maniqueísta do justo que conhece pouco a humanidade. Estava ali, aí peguei o processo. Era um caso que envolvia
criança, enfim. E o juiz me deu a palavra. O que tem que fazer o tribuno? Saudar o juiz, saudar o advogado, nosso companheiro, defendemos ambos a justiça. Podemos estar, aqueles tribunos, em faces opostas, mas estão todos do mesmo lado, defendendo a medalha da justiça. Saúde o advogado, os serventuários da justiça, o policial militar, enfim. E aí você começa, faz a leitura do libelo, depois você lê os dispositivos de lei em que o réu está em curso, e aí você começa a acusação. Tem todo esse trâmite. A saudação ditada pelos usos e costumes. A leitura do libelo dos artigos de lei pela legislação revogada. Eu pego aquilo ali, folha de antecedentes carregada, impulso de 23 anos, me é dada a palavra, pois não. E fui para cima do réu. Este réu! E comecei a atacar o réu, mostrava antecedentes, grampeava uma folha na outra, fazia aquele negócio de passarela, corria, gritava e batia, xingava e tal. E o Milton esperando. É bom quando o promotor bate no réu. É bom, porque aí a figura do acusado pode, naquele momento psicológico, ir se transmudando para a figura da vítima. E tudo se processa em questão de segundos na mente do jurado. É preciso relembrar por parte do foco da acusação que aquele homem é o mal e a vítima é o bem. E na foco da defesa que aquele homem é o bem e a acusação injusta personificada pelo promotor é o mal. Então é uma batalha psicológica. Eu não entendia dessas coisas e fui batendo, mais de 45 minutos de bateria, artilharia pesada sobre o acusado. Até que vem aquela voz cavernosa da tribuna da defesa. Vossa Excelência me permite uma parte. Meu senso de autopreservação me dizia que não era hora de dar aquela parte. E há momentos em que não se deve dar a parte, nem para o promotor, você está defendendo, não dá a parte. E se ele fizer a parte, você conceder, ele te fizer uma pergunta que você não saiba responder, e aí? Tem saída. Sabe o que você deve fazer? Fez a pergunta, você não tem saída. Fique olhando fixamente para o aparteador. Olhe. Firme, mas firme. E psicológico. Com o tempo, a pessoa vai se sentir incomodada. E fica olhando. Depois de 3, 4 minutos, diga. Seu aparte não merece nem resposta. E vire para você. Você escapa de uma situação difícil. Não é? Bom, mas eu não tinha essas manhas ainda. Aí ele vira, Vossa Excelência me permite uma parte? Fiquei assustado, continuei xingando o réu. Mais 10 minutos, Vossa Excelência me permite uma parte? E ali estavam os jurados. E uma jurada experiente, olha para mim, ela estava no degrau de cima, na cadeira do meio, bem de frente para mim, fez assim. Dá uma parte. Você não quer conquistar minha confiança? Dá uma parte. E eu então, mordendo ligeiramente o lábio inferior, pois não. Não vai ler o libelo? Está na lei. É obrigatória a leitura do libelo antes da acusação. E eu parei. E ele insistia. Não vai ler o libelo? Aquele clima. E ele insiste diante do silêncio. Porque aí vai crescendo. É um momento. Momento psicológico. Você perde o júri num segundo. Isso tudo falando é assunto entre profissionais. Questão técnica. Ele dá um tapa na mesa. Não vai ler o libelo, menino! Descaracteriza a autoridade naquele momento. E com isso a credibilidade da acusação. E eu ainda já virando. Isto aqui não é júri simulado. E não estamos numa faculdade. Definimos o destino de um homem. E o pior é que o plenário estava lotado por alunos que já me arrependera de ter convidado para assistir. E o que mais te magoa é quando vem aquela vozinha do auditório, tudo em silêncio, né, sepulcral, e você ouve assim. Você se sente sozinho. Quando ele brada pela última vez, o mesmo grito,
A mesma pergunta, a mesma interrogação. Não vai ler o libelo? Eu respondi a primeira coisa que veio à minha mente. Não vai ler o libelo? Calma, doutor, ainda estou na saudação, estou saudando o réu. Alguma coisa é preciso que se diga. Mas felizmente está superado isso, porque não existe mais libelo. Muito bem. É então marcado o dia do júri. Vamos agora à última etapa. Marcou o júri. Vai ser realizado o júri. O júri, o tribunal do júri é composto agora por 25 jurados. Tá certo? São 25 jurados entre cidadãos maiores de 18 anos, não mais 21. 25 jurados, cidadãos de mais de 18 anos, com notória idoneidade, inclusive o exercício efetivo, se sentar lá no conselho de sentença, da função de jurado dá presunção de idoneidade. Antigamente existia uma carteirinha de jurado, com brasão, o pessoal estava usando muito para entrar em cinema, não pagar pedágio. Acabou isso. Mas tem presunção de idoneidade e, olha, atenção, preferência nas licitações e concursos públicos. Se houver igualdade, quem é jurado tem preferência. E cidadãos maiores de 18 anos. 25 mais o juiz togado. Marcou o dia do júri. No dia do júri, os 25 jurados têm que estar lá. Foram intimados por carta, notificados por carta. Aí tem uma urna que você gira, que nem negócio de creche, quermesse que você vai fazer. Então tem uma urna com as 25 cédulas. O que o juiz faz? Faz a chamada primeiro. Chama um por um. Por quê? Porque daqueles 25, se não tiverem comparecido pelo menos 15, não tem júri. É o chamado estouro de urna. Engraçado, estoura por pouco, deve estourar por muito. Então, se tiver menos de 15, não tem júri. Feita a chamada, e estando presentes pelo menos 15 jurados, o juiz declara instalada a sessão. Ao ele falar, declaro instalada a sessão, ato contínuo, imediatamente o oficial de justiça, do canto da sala, se levanta e faz o pregão. Ele apregoa as partes. Vai ser submetido a julgamento os autos do processo crime número 918/2007. Réu, fulano de tal, vulgo tal, acusador, defensor, juiz, presidente, tal. E aí feito o pregão. Esse momento tem que prestar muita atenção, porque imediatamente após o pregão, todas as nulidades relativas deverão ser arguidas sob pena de preclusão. Terminou de fazer o pregão? Se eu sou defensor, eu levanto, pela ordem, excelência. Já começa a criar um tumultinho. Pela ordem, excelência. Pois não, doutor defensor. Eu vejo que o acusado aqui encontra-se algemado. De acordo com a nova lei, a algema deve ser empregada em casos extremos, porque ela não pode ser usada para influir no ânimo dos jurados. E este réu não apresenta nenhuma periculosidade para estar aqui algemado. Peço que sejam retiradas as algemas do réu, ou que fique constando em ata que ele participou de um júri algemado, sem a necessidade para tanto, o que influenciou negativamente no ânimo dos jurados. Você já começou a inverter o negócio lá, na cabeça dos jurados. O problema é se o juiz fala, não, ele é extremamente perigoso, tem que ficar... Então toma cuidado, não vulgarize o pedido, né? Então, depende. Segundo, silêncio. Pela ordem, eu vejo que o acusado está sentado no banco dos réus. Isso viola o princípio do estado de inocência, da não culpabilidade, da presunção da inocência, que o valha. O princípio estatuído no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Eu peço que ele se sente ao meu lado aqui, e não atrás, numa posição de inferioridade, de suspeita. Se eu sou defensor, eu levanto isso. E se eu sou promotor, ouvido eu digo, excelência, Vossa Excelência está sentado na cadeira de juiz. Eu estou na cadeira do promotor, o advogado está sentado na cadeira do advogado, e o réu está sentado no banco dos réus. Vai sentar no banco do juiz?
Então eu peço que ele fique no banco dos réus. Então é questão também de você ver o ângulo que você se encontra. Tá certo? Muito bem. Superada essa preclusão, inicia o júri. Como é que vai ser o júri? Sorteio dos 7 jurados. Atenção! Os 25 jurados que integram o tribunal do júri vão se transformar nos 7 jurados que efetivamente julgarão o acusado e que integrarão o chamado conselho de sentença. Os 7 jurados. Nos Estados Unidos são 12, que conversam entre si e emitem um veredicto. 12 por inspiração bíblica dos 12 apóstolos. Aqui são 7, que não conversam entre si e decidem pela maioria dos votos. Tá claro? 7. Então o juiz vai sortear. A cada jurado sorteado, primeiro a defesa e depois a acusação poderão recusar até 3 jurados. Até 3 recusas para a defesa e 3 recusas para a acusação. Até hoje eu não entendi por que é que a defesa recusa antes da acusação. Primeiro se acusa, para depois se defender. Às vezes eu quero recusar um jurado, na época que eu fazia júri, mas o defensor recusou. Eu falei, não sei por que ele recusou, mas eu continuo com as minhas 3 recusas intactas. É uma vantagem para quem recusa depois. Essa recusa é chamada recusa injustificada ou peremptória. Até 3 recusas. Então, evidentemente, você vai aceitar, se for advogado, um jurado que seja advogado, um colega, é uma vantagem. Digo a vocês por experiência, psicólogos, sociólogos, todos aqueles que buscam alguma explicação metafísica que suplante o terreno da análise fria da prova dos autos. Interessa a quem descortina a tese defensória. A acusação interessa engenheiros, médicos, frios, analisando a prova, acostumado, diretores escolares, muitas vezes, ali sofrendo com a violência nas escolas na periferia, motoristas de táxi, que também, policiais, é que o policial não está obrigado a atuar, ele pode está isento de trabalhar no júri. Mas então aí você vai de acordo com o perfil. Agora, uma coisa que é importante, você olha a pontuação do jurado. Jurado com muita pontuação, normalmente interessa a quem acusa. Jurado iniciante, mais hesitante, interessa a quem defende. Por que isso? Porque se ele hesita, ele está na dúvida, e a dúvida tem que ser demonstrada pelo advogado, favorece o acusado. Superada a fase das recusas peremptórias, está constituído o conselho de sentença. O juiz, então, vai tomar o compromisso dos jurados, os jurados se levantam, todos em pé, e o juiz diz aos jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Em seguida, ele chama nominalmente cada um dos jurados. E o jurado, tendo o seu nome chamado, com a mão espalmada para a frente, dirá, assim eu prometo. E assim por diante. Assim o prometo, assim o prometo, assim o prometo. Os 7 falam assim. Tomado o compromisso e sentando-se os jurados, passa a vigorar o dever de incomunicabilidade. Poderão conversar, mas não mais sobre os autos. Em seguida, não há mais leitura de peças. Que pena. Casos importantes, famosos. Nossa, eu vi cada caso importante aqui, o júri era no Tribunal de Justiça. O júri às vezes demorava 5, 6 dias, porque pedia-se leitura de peças. Às vezes porque era necessário, mas às vezes também para fazer uma mise-en-scène, 4, 5 dias, o júri mais longo da história. Hoje não tem mais leitura de peças. Terminada a composição do conselho de sentença, já chama a testemunha. Houve testemunha de acusação, depois testemunha de defesa. Agora a lei é explícita. Advogado e promotor podem perguntar diretamente para as testemunhas. E o jurado pode, mas através do juiz, presidente. Em seguida, vem o interrogatório. Muito bem, agora sim o interrogatório, com a autodefesa. Perguntas diretas da acusação e da defesa, perguntas dos jurados por meio do juiz, os juízes podem deferir, se a pergunta, por exemplo, foi indutiva. Feito isso, passa-se aos debates. 1h30 para a acusação, se tiver um só acusado. Se tiver mais de um, 2h30.
1h30 para a defesa, se tiver um acusado. Se tiver mais de um, 2h30. Réplica de 1 hora. Se tiver mais de um, 2 horas. Tá certo? 1h30 com réplica de 1. 2h30 com réplica de 2. Conforme haja um ou mais acusados. Atenção! O promotor, a acusação, não está obrigada a fazer uso da réplica. É uma faculdade. Normalmente a gente recomenda que faça, a não sei que... Agora, se não quiser fazer, tem que dar uma resposta seca. Já houve caso que o juiz perguntasse: doutor promotor, o senhor pretende fazer uso da réplica? Você acha? Depois dessa defesa que foi feita, eu nem preciso fazer uso da réplica, não quero não. Cabe ao juiz, então, dizer: o senhor acabou de fazer uso da réplica, com a palavra defesa para 1h30, 1 hora de tréplica. Ou frasezinha cansada. Muito bem. Então não pode, tem que ser a resposta seca. Terminados os debates, o juiz indaga ao jurado se tem alguma dúvida. E essa dúvida é sobre questões de fato. Só. Então o jurado levanta: excelência, eu tenho uma dúvida sim. Eu quero saber, se for condenado, quantos anos vai pegar? E se fica na cadeia todo esse tempo ou não? Meu querido, não vai falar meu querido, né? Senhor, senhora, a questão é simples. O senhor tem alguma dúvida sobre os fatos narrados? O senhor quer que eu repita a leitura de alguma prova, esclareça algum ponto sobre fato? Pena, questões jurídicas é comigo, não com os senhores. Só questão de fato. E ele tem que falar isso. Muito bem. Encerrado isso, vão todos para a sala secreta e é feita a votação quesito a quesito. Como é que estão os quesitos hoje? E já é o último ponto. Já passei, 2 minutos. Hoje eu tenho um compromisso, tenho que sair daqui, ainda tenho um aniversário, e antes do aniversário eu vou jogar identidade secreta com a minha filha, que tem um fotógrafo que vai, eu marquei às 8h30 o jogo com ela. Tá cobrando, tem 9 anos, fica em cima. Então veja só. Não dorme nada, 11 horas, 11h30, porque agora com esse negócio da gripe suína, as aulas voltam às 10, bom, vamos em frente. Bom, como é que é feita a quesitação hoje? Primeiro quesito, ou pergunta, sobre a materialidade do crime. No dia tal, a tantas horas, em tal local, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima? Foram, sem perguntar quem fez. Foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, tal, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de folhas 18? Primeira pergunta, o crime existiu? Pode ser a resposta não. Normalmente é sim. Segundo quesito, se a vítima morreu, laudo necroscópico, os ferimentos foram a causa da morte da vítima? Às vezes ela tomou tiro, mas morreu por outra causa no hospital. Normalmente, broncopneumonia, decorrente de complicações cirúrgicas, é considerada pela jurisprudência como dentro do nexo causal, portanto é homicídio consumado. Entrou cheio de bala, foi piorando no hospital e morreu. Agora, pode ser que, de repente, a ambulância tenha capotado no trajeto e esmagou a cabeça do baleado. Aí não vai ter nexo causal. Então, primeira pergunta, o crime existiu? Houve nexo causal? E no caso de tentativa? No caso de tentativa, você não vai perguntar sobre nexo causal, você pergunta: deu-se início a um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente? Se o jurado disser que sim, ele entendeu que houve uma tentativa de homicídio. Se ele disser que não, sabe o que ele fez? Desclassificou. Houve sim disparos de arma de fogo contra a vítima. Segundo quesito, em razão disso, iniciou-se um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente? Não. Quer dizer então que houve a intenção dele não foi matar. Porque esse quesito que eu redigi de forma pomposa, só está perguntando o seguinte, segundo quesito, houve intenção de matar? É isso que está perguntando, eu falei de maneira mais pomposa que a forma como é feita. A intenção era de matar? Resposta, não, acabou. Desclassificou. É a chamada desclassificação imprópria.
Você desclassifica e não diz para qual crime você desclassificou. Sabe o que acontece? Acabou o júri. Desclassificou, cabe ao juiz proferir a sentença. Tá claro? Bom, terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Houve? Sim para o primeiro quesito. Existiu um crime. Sim para o segundo quesito. Tentativa ou consumado. Terceiro quesito. Ah, não, desculpe. Terceiro quesito. Antes disso. O réu foi o autor? A maioria dos casos no júri são de negativa de autoria. A maioria dos casos. Então, a maioria dos júris vai se decidir nesse quesito. O réu foi o autor? Sim para a acusação, não para a defesa. O réu foi o autor? Agora, se for uma outra tese, violenta emoção, legítima defesa, aí é sim para os dois. Então, tese negativa de autoria, sim para a acusação, não para a defesa. Sim. Aí vem para o quarto quesito. Agora sim a novidade. O jurado absolve o acusado? Fantástico. O jurado absolve o acusado, abriu o leque para o princípio da plenitude de defesa. Qualquer tese que seja apresentada poderá ser acolhida como absolutória. Depois é caso do tribunal julgar, mas eles podem apresentar. Então, eu peguei um caso uma vez, o réu tinha matado a família inteira da vítima e disse que ia matá-la. À noite, o réu estava... desculpe, o contrário. A vítima tinha matado a família inteira do réu e disse que iria matá-lo. No dia dos fatos, na noite dos fatos, a vítima estava sentada no degrau de um boteco, queimando um cigarrinho de maconha, empinando uma cachimbeta de marihuana, tá certo? Dando uma pequena tragada num pacal de cannabis sativa L, sorvendo cânhamo vorazmente. Nisso, o réu se aproximou, ele já tinha matado a família inteira do réu, e disse que ia matá-lo. Encosta uma pistola semiautomática na nuca da vítima e efetua 2 disparos a queima-roupa. Veio para mim. O promotor que tinha feito a denúncia botou homicídio qualificado pela surpresa, motivo torpe, consistente em vingança. Espera um pouquinho. Como motivo torpe, vingança? Isso não é vingança. Nem toda vingança é torpe. E segundo, que surpresa pode ter um cara que mata a família inteira e vai dizer que vai matar o outro? Então, primeiro, mas o que eu vou fazer? Eu sustentei o homicídio simples, esperando que da outra parte viesse uma violenta emoção, um relevante valor moral, alguma coisa assim, para que eu não fosse a réplica. Falei meia hora, não fiz muita carga e sentei. Aí vem a defesa. Para minha surpresa, não era o advogado que constava nos autos até então e aparece um medalhão da advocacia. Aí vem. Jurados! Olhem a carteira de trabalho do réu. Assinada, homem trabalhador. Olhem a carteira de trabalho da vítima. E cai antecedente. Olhem o motivo que a vítima tinha para matar os parentes do réu. Não lhe pagavam a mensalidade para serem defendidos em seu território. Olhe o motivo que o réu tinha para matar a vítima. Primeira, a certidão de óbito do pai do réu. Segunda, a certidão de óbito. Tinha 7. Cada certidão levava 10 minutos para ser apresentada. E eu para o juiz, eu não sei que tese vem aí, estou olhando. Eu pergunto aos jurados, algum dos senhores faria algo diferente do que o réu fez? Esperava o doutor promotor que o réu ligasse 190 para uma viatura de polícia aparecer ali, quando ela jamais o fizera em todos estes anos? Ou não sabe o doutor promotor, porque mora em bairro bom e vive cercado de segurança, que há lugares nesta cidade onde o Estado não se faz presente?
algum dos senhores jurados faria coisa diversa. E eu já estou percebendo a tese para o juiz. Era exigível do acusado conduta diversa. Eu vou pela tese da absolvição por exclusão da culpabilidade dada a inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Nenhum dos senhores faria algo diferente, nem o promotor e nem o juiz-presidente. E agora? Posso te falar que os jurados estavam fazendo assim todos? E ali eu falei, e agora? Eu acho que isso aí não existe. Falei, excelência, pela ordem. Porque senão vai anular o júri, não adianta nada. Pela ordem, excelência. Eu não entendi a tese que está sendo defendida pelo ilustre defensor. Eu repito, porque o senhor sabe muito bem qual é a tese, mas eu repito. Inexigibilidade de conduta diversa. O juiz satisfeito, doutor? Eu falei, não. Inexigibilidade de conduta diversa é uma tese capitulada no artigo 22 do Código Penal. E ela decorre da coação moral irresistível e da obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal do superior. Qual das duas hipóteses se faz presente no caso? Caso contrário, a tese será nula e estaremos aqui perdendo tempo. Inexigibilidade de conduta diversa é uma tese que não tem rol taxativo, doutor promotor. Isso é novidade para mim. E assim o juiz disse, o senhor não vai quisitar esta tese. O senhor defende outra tese, senão eu vou dissolver o conselho de sentença. E aí? Faltando meia hora para a defesa. Aí ele ensaiou uma legítima, eu derrubei no quesito, na réplica, na agressão atual, não era atual nem iminente. Mas não fiquei satisfeito. 6 anos não era correto, não era justo. Pedi até que ele apelasse em liberdade e tal. Também não era justiça aquilo. Mas eu estava com medo que fosse anulado. Foi para o Tribunal de Justiça. Não existe causa supralegal de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. Está correto? Não tem. Foi para o STJ. Acórdão relatado pelo saudoso penalista, professor Francisco de Assis Toledo, então ministro do STJ, que, como se sabe, estudou na Alemanha, onde a tese da causa supralegal de exclusão da exigibilidade de conduta diversa está expressa na lei, inclusive através do estado de necessidade exculpante. E então foi anulado o júri. Voltou a novo júri, e aí eu fiz uma manifestação em pouco tempo também, falei 20 minutos, a tese foi descortinada e o réu acabou sendo absolvido. Agora, por que eu falei tudo isso? Porque a pergunta não dá margem a esse tipo de questionamento jurídico. O jurado absolve o acusado? Está aí, plenitude do direito de defesa. Em sendo negativa, e olha que interessante, existiu o crime? Sim. Houve nexo causal? Sim. O réu foi o autor? Sim. O advogado, o jurado absolve o acusado? Sim, vai no embalo. Tudo isso foi feito em benefício da amplitude do direito de defesa. Em sendo não, está condenado, aí você vai para a tese da violenta emoção, depois qualificadora e causas de aumento. O juiz profere a sentença aplicando a pena na mesma data. Eu abusei demais da paciência dos senhores e da minha filha que me aguarda para o jogo Identidade Secreta. Agradeço essa presença e quero deixar o meu e-mail para que vocês me mandem o que quiserem, sejam inclusive sugestões. FCapês, não é Fernando Capês? fcapês@terra.com.br. Tá certo? Interessante, o meu irmão, eu sou candidato à reeleição para deputado estadual. E o meu irmão está com vontade de sair candidato. Diz que vai sair registrando o nome FCapês. Será que ele quer criar alguma confusão? Boa noite a todos, muito obrigado. Bom, antes de fazer o sorteio, eu gostaria de que vocês, junto comigo, olha, tá faltando uma prancheta que tá faltando chegar às mãos das meninas para que nós possamos escolher os 2 felizardos.
os dois felizardos que irão receber o livro com o autógrafo do Dr. Capês. Aí em cima, no auditório dos conselheiros, também tem uma lista, por favor. Adriani, tem jeito lá de buscar a lista? Tá. O pessoal... não pessoal, passou lista lá para eles? Passou. Bom. A lista daí de cima do pessoal que está no auditório dos conselheiros, nós estamos convidando vocês a descerem para que... As listas estão todas aqui. As listas estão aqui e assim que vocês chegarem, nós vamos proferir. Enquanto isso, nós vamos fazer a entrega em conjunto de um mimo para o Dr. Capês. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Evento, agradece ao conferencista Dr. Fernando Capês pela palestra O Novo Procedimento do Júri, proferida em 4/8/2009, na Jornada Jurídica em comemoração ao mês do advogado. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Evento, e Luiz Flávio Borges Durso, presidente desta casa. Dr. Capês, este é um mimo, e neste mimo vai a energia do agradecimento de todas as pessoas, de todos os advogados, advogadas, acadêmicos, acadêmicas, simpatizantes que aqui vieram por ter conhecimento da sua presença nesta casa, do nosso presidente, do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, do Dr. Humberto, dos advogados que aqui trabalham de forma voluntária, do conselho, da qual eu, repito, sou um dos seus membros, e em nome deste conselho, eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui, que o senhor possa, com a energia que nós desejamos, continuar cultivando este conhecimento das letras jurídicas, continuar com esse desprendimento, podendo transmitir o seu conhecimento para nós, augurando ao Criador muita saúde, muito sucesso em todas as suas empreitadas, colocando novamente esta casa à sua disposição, e nós, pessoalmente, estaremos sempre prontos a cerrar fileira aonde o senhor estiver, na causa que o senhor defender. Leve os nossos agradecimentos e a energia de todo esse povo que está aqui. Junto com o mimo vai um certificado, com os mesmos termos, um certificado, e que eu, para não ser cansativo, peço vênia para repetir, e que vocês lembrem que eu falei, e vai aqui. Presunçoso eu, né? Dr. Capês é um grande amigo. Além de amigo, ele é torcedor do time mais lindo que tem. Todos os times são bons, todos os times são bons. Mas o Corinthians, gente, o Corinthians... Mas olha, minha filha mais velha é palmeirense, a mais nova é São Paulina, então tá tudo bem. O Corinthians é a coisa mais linda que existe. São muitos os nomes, Adriani, Ronaldo, e aquela papeletazinha? Tá aí? Nós vamos pela papeleta ou vamos puxar o nome aqui? Alguém vai falar. Vamos deixar a papeleta aí. Um dia e mês de nascimento? Não tem jeito. São mais Está todo mundo inscrito aqui, Ronaldo? São mais de 400 nomes, gente. Veja bem, não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as papeletas. Tem as papeletas? Todo mundo entregou as papeletas? Sugestão aqui. Então vamos entregar essas papeletas rapidamente, por favor. Eu tô com a lista aqui, ó. Tô com as listas. Então, ó, eu faço assim, ó, não quer? Não quer? Ou vamos na papeleta? Aqui, aleatoriamente, ó. Vocês decidem. Ó. Assim? Eles querem... Vai mais rápido. Vai mais rápido? Você manda parar, Rui. Você manda parar a hora que for. Manda parar, fala para. Parou. Aqui. Simone Macerado
Simone Macerado? É esse o nome? Simone Macerado? Não entendi essa letra aqui. Simone Então não está. O próximo. Não, ela já desceu. Já desceu, tá todo Já mundo desceu. aqui. Não tem ninguém lá em cima. Mano. É. Vamos lá para outro. Vai lá, Rui. Para. Parei. Pronto. Luana de Almeida. Opa. Luana de Almeida? Tá aqui. Tá aqui, ó. Primeiro tá aqui. Primeiro tá aqui para Luana. Agora vamos lá. Vamos mexer Vamos bem. lá. Vamos embora. Não. Parei. Alessia Sardina Novaes Santos. Alessia Sardina. Não tá? Vamos lá. Não tá, não tá. Vamos lá pegar outro. Vai. Pronto. Francisco de Assis Castro. Pronto. Ô, tá indo embora, hein? Vamos lá, Francisco. Vem aí. Olha só. Luana e Francisco. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês. Em nome do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, do Departamento de Cultura e Evento, agradecer a colaboração dos nossos colegas do Departamento de Cultura e Evento, o Alexandre, a Priscila, a Adriane, Daniela, Ronaldo, a dona Elza, a equipe de filmagem e a todos vocês que deram a oportunidade de nós podermos estar aqui. Até a próxima. Amanhã tem mais. A semana inteira nós estaremos aqui proferindo as palestras. Muito obrigado e que o Criador acompanhe a todos no retorno aos seus lares.